Amém. Enquanto isso, você que já esteve nos cultos anteriores, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. Os irmãos estão me ouvindo bem, gente? Amém. Jonas, capítulo 4. Hoje nós estamos encerrando a nossa série. Os irmãos já estão enjoados da minha cara, né? 4 domingos seguidos. Mas acaba hoje, tá, irmão? Fica tranquilo. Amém? Quantos encontraram? Vai estar aqui também na tela, para quem precisar. Diz assim o texto do Senhor: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer, e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que ainda não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Fecha os teus olhos nessa noite. Senhor, aqui está o texto da Tua palavra. Nós queremos, Pai, nessa noite sermos edificados, Senhor, pela Tua mensagem, pelo Teu Evangelho. Que o Senhor fale a nós nessa noite, Senhor, com aquilo que o Senhor quer tratar os nossos corações. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para nós entendermos o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos voltar um pouquinho ao que foi falado semana passada. O texto começa com um mas, Jonas, porém. Isso significa que o autor que escreveu o livro, ele está retomando algo que ele tratou anteriormente. E Jonas, ele está aqui. Nós vimos semana passada que Deus decide salvar Nínive. O Jonas, aquele mesmo profeta que fugiu do Senhor, aquele mesmo profeta que quis ir para o lado oposto de onde Deus o tinha chamado, ele agora está em Nínive, ele prega a Nínive e a sua mensagem surte efeito. O povo de Nínive é alcançado pela palavra do profeta. Deus tem misericórdia do povo de Nínive. E é aí que a gente entra no texto que nós acabamos de ler hoje. O texto nos diz: Jonas ficou profundamente descontente e enfureceu-se. A pergunta que nós vamos trabalhar no sermão dessa noite é a seguinte: você está disposto a deixar Deus te ensinar? Você está disposto a deixar o Senhor ensinar o seu coração? O que o Senhor tem para passar a você? Você quer aprender nessa noite? Amém? Vamos tentar entender, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, no texto que nós lemos.
Deus salvou o povo de Nínive. Deus teve misericórdia daquele povo, um povo a quem Deus estava irado contra ele. Mas Deus resolveu salvar aquele povo. Deus teve misericórdia do povo de Nínive. Jonas é um profeta. E como um profeta, ele tem um dever: pregar a mensagem que Deus te passou. Deus passa uma mensagem para o profeta Jonas. E como profeta, ele tinha apenas um dever: pregar a mensagem que o Senhor entregou a ele. E ele prega. E sabe, irmãos, nós que pregamos o Evangelho, nós que proclamamos as verdades do Evangelho, seja aqui na igreja, seja nas nossas escolas, seja onde você está, seja onde você tem a oportunidade de pregar, ou não é verdade, nós não ficamos muito felizes quando as pessoas se arrependem do seu pecado, quando as pessoas entendem a verdade do Evangelho? Não é tão maravilhoso para nós? Mas parece que para o profeta Jonas não foi assim. Parece que aquilo que acontecia ali em Nínive estava entristecendo o coração do profeta. O profeta está furioso porque o alvo da sua pregação foi alcançado. A quem ele tinha que pregar e a mensagem que ele tinha que entregar, o povo se rendeu aos pés do Senhor. O povo acreditou na mensagem do profeta Jonas. E ele está furioso por causa disso. Ele está furioso porque Nínive foi poupada. Eles se arrependeram e Jonas está furioso. Jonas não entendeu a justiça de Deus. Jonas não entendeu uma justiça que salva pecadores. Jonas não entendeu a justiça que salva ele mesmo. Jonas não tinha entendido isso do Senhor ainda. E é sobre essa história hoje que nós vamos falar, nós vamos comentar um pouquinho a respeito. É um texto que normalmente a gente não escuta muitas mensagens, normalmente a gente não escuta muitas pregações a respeito desse texto, e talvez você nunca tenha ouvido essa história, mas tem algumas verdades preciosas para nós nessa noite, amém? E eu queria, junto com você, olharmos para 3 grandes verdades do texto, 3 grandes verdades deste texto que nós lemos, e que nos mostram como funciona a justiça do nosso Senhor, que nos mostram como o Senhor trabalha. E em primeiro lugar, eu já gostaria de dizer aqui nessa noite, o nosso primeiro ponto a tratar aqui, é que Deus não é como nós. Deus não é como nós. Deus não está mais irado contra Nínive. Deus, ele se deleita com pecadores voltando-se para Ele. Deus se deleita nisso. E este fato deixa muito claro que Deus não é como nós. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele ama quando um pecador se arrepende. Ele ama quando alguém entrega a sua vida ao Senhor. E nós devemos pregar o Evangelho lembrando dessas verdades, lembrando que Deus é este Senhor, que Deus é esse Deus que salva pecadores. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? O povo assírio recebe o favor do Senhor. E Jonas foge para Tarsis, porque ele sabia que o Senhor, ele se compadeceria daquele povo. Ele escreve, nós lemos aí no versículo 2, e você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Por que Jonas fugiu, meus irmãos? Ele escreve aqui, eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas que se arrepende. Eu sabia que o Senhor era assim e por isso fugi, porque eu não queria que o povo de Nínive se arrependesse. Esse era o coração do profeta, e é a esse coração que nós somos apresentados no capítulo 4 do livro de Jonas. Irmãos, Deus não é como nós, Deus não trabalha como nós. A Síria, se você puder lembrar comigo do que nós falamos alguns cultos atrás, a Síria, ela tinha o domínio sobre o mundo inteiro. A Síria mandava naquele tempo. E Israel estava debaixo do domínio da Síria. E Nínive era uma das maiores cidades da Síria. Para Jonas, se a Síria fosse salva por Deus, o Senhor não os castigaria, o Senhor não os destruiria e estaria com o favor do Senhor ainda. Já pensou Nínive com o favor do Senhor? A única chance que talvez Israel poderia ter de talvez um dia se reerguer diante
da sociedade mais uma vez, voltar aos dias de glória que antes Israel um dia teve, seria se a Síria fosse destruída. E Nínive ser destruída era muito importante para que isso acontecesse. Mas Deus poupa Nínive. E nós podemos já ver aqui, meus irmãos, a graça de Deus no Antigo Testamento, a graça de Deus sendo entregue a todos os povos. O propósito do Senhor nunca foi salvar apenas uma nação. O propósito do Senhor foi estender a sua graça a todo mundo. Deus tem graça não somente para Israel, mas Ele tem graça para mim e para você também, meu irmão. Ele tem graça para todos nós. E nós já vemos isso aqui, no livro de Jonas. Jonas fica furioso. Nínive não deveria ser salva. Nínive não deveria ser salva para o profeta. Jonas ainda não entende que o reino de Deus, ele é estabelecido aqui, mas ele não é daqui. O reino de Deus, ele está presente aqui, amém? Mas ele não é daqui, meus irmãos. Ele não é daqui. O reino de Deus já se encontra entre nós, mas ele não pertence a esse mundo. Deus não veio nos salvar para que nós pudéssemos consertar este mundo. Ele mesmo prometeu um dia consertar este mundo perdido. Deus não veio aqui para salvar um sistema, Deus veio aqui para salvar corações. Jesus não foi à cruz para salvar um sistema, Jesus foi à cruz para salvar pessoas, para salvar corações que precisam ser salvos pela palavra do Evangelho. Ele veio para consertar o seu coração, meu irmão. Ele veio para consertar o meu e o seu coração. Muitos pensam que os rumos políticos do nosso país podem interferir nos planos de Deus, meu irmão. Muitos pensam que os planos políticos podem interferir nos planos de Deus. Ele tem o controle sobre todas as coisas em suas mãos, querido. Este é o nosso Senhor. Ele é soberano acima de todos os governos. Ele não perdeu e não perderá as rédeas do destino. Este é o nosso Senhor. Ele tem controle sobre todas as coisas. Deus não é como nós, meus irmãos. Nós podemos querer justiça a qualquer preço. Nós podemos olhar para situações e acharmos injusto. Nós podemos olhar para certas situações e queremos praticar a justiça pelas nossas próprias mãos. Mas a justiça, ela vem do Senhor. E Ele dá se Ele quiser. Ele entrega a justiça se Ele quiser. Situações que passam nos jornais todos os dias, e nós temos assistido e visto coisas muito estranhas acontecendo nos noticiários. É ou não é, meus irmãos? Nós temos aberto os jornais, lido os jornais, visto na nossa TV atrocidades que podem gritar no nosso coração um grito que clama por justiça. A ponto de quando nós vemos um assassino, um bandido, um pedófilo, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. O que a gente diz? A gente diz assim, bem feito. A gente diz assim, foi pouco, eu acho é pouco. É ou não é verdade, irmãos? Mas Deus não é como nós, queridos. Deus não é como nós. O povo assírio, o povo de Nínive era um povo violento, um povo difícil de se lidar. Mesmo assim o Senhor olhou para o coração arrependido daquele povo. O Senhor olha para o seu coração, se você tiver arrependimento diante dele. O Senhor salva o seu coração, Ele te tira da sua situação, se você estiver arrependido, disposto a fazer como o povo de Nínive fez. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, o Senhor não é como nós. Sabe como Deus não é como nós? Jonas está dizendo algumas palavras para o Senhor, e coisas que não são muito agradáveis. Jonas está falando e proferindo palavras ali que talvez ele olhe futuramente e diga assim: meu Deus, como eu tive coragem de falar aquilo para o Senhor. Como que nós somos, meus irmãos? Ainda assim Deus está ouvindo. Ainda assim Deus está ouvindo o que o profeta está falando. E como é que nós somos? Quando alguém se exalta diante de nós.
Pai, calma aí, meu amigo. Quando você estiver mais calmo, você fala comigo. Não é assim? Está pensando que você vai falar de qualquer jeito comigo? Mas Deus está ali, está ouvindo o profeta. Mesmo diante das palavras duras do profeta, Deus está ali, está ouvindo o profeta. Ele ouve Jonas mesmo no ímpeto da sua ira. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus não é como nós. Abacuque, outro profeta do Senhor. Se você ler o livro de Abacuque, é pequenininho também. Ele começa ali fazendo algumas declarações ao Senhor, achando que Deus era injusto para com o povo de Israel. Porque Israel precisava passar por tudo aquilo que estava passando, momentos difíceis, momentos complicados para o povo de Israel. Então Abacuque murmura contra o Senhor, diz palavras que talvez não gostaria de ter dito, mas o Senhor estava ali ouvindo, a ponto de no final do livro, o profeta Abacuque, entendendo tudo aquilo que Deus queria tratar no seu coração, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na videira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda que não tenha comida para que eu possa comer, e os meus parentes, os meus familiares, ainda assim eu encontrarei graça no Senhor. Jonas reclamava e Deus ouvia. Quantas vezes nós reclamamos e Deus nos ouve também? Deus não para e diz assim: olha, baixa sua bola, quando você estiver mais tranquilo, a gente conversa. Não, Deus te ouve. Deus está constantemente nos ouvindo. E por que Jonas está irado com Deus? Porque Deus não é como ele. Porque Deus não é como o profeta. E nós, meus irmãos, quantas vezes nós nos chegamos a Deus e talvez possamos falar assim com Deus: Senhor, eu acho que assim não funciona não. Quantas vezes a gente deseja ensinar a Deus? Ou será que só eu passo com isso? Confessando meu pecado aqui diante dos irmãos, gente. Senhor, eu acho que talvez se o Senhor fizesse dessa forma seria melhor. É ou não é, meus irmãos? Senhor, você está falando que é para ir por ali, mas olha, pela minha experiência, a experiência, né? Vamos por aqui que é mais fácil. Deus não é como nós, meus irmãos. Seria muito bom, né, se Deus fosse como nós. Se Deus fosse como você, se Deus atentasse a todos os seus pedidos, a tudo aquilo que você quer. Seria tão bom se Ele te ouvisse, né? Mas Deus não é como nós. E Jonas, ele não apenas reclama com o Senhor, e aí nós vemos a história se desenvolver, ele foi mais longe. No versículo 4, Jonas diz assim: agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Gente, tem condições esse Jonas, gente? Deus salva o profeta Jonas do ventre de um grande peixe. Agora Jonas fala assim: não, Senhor, pode me matar. Me leva, Jesus. É por isso que Deus não é como nós, meus irmãos. Porque se fosse eu falava assim: melhor você ter ficado lá dentro da baleia mesmo. Lá dentro do grande peixe. Jonas foi longe demais, irmãos. E Moisés? Será que Moisés foi longe demais? Moisés estava carregando um povo que nós lemos em Números, capítulo 11, quando Moisés diz assim: Senhor, esse povo não é o meu povo, eu não sou pai deles, eu não sou responsável por esse povo que só sabe murmurar, esse povo que só sabe falar mal do Senhor, esse povo que não sabe 2 passos à sua frente. Senhor, me leva logo de vez, eu desisto. E ele se era o homem mais manso, considerado o homem mais manso da Bíblia, irmãos. Esse é Moisés. E Elias? Foi longe demais, Elias, meus irmãos? Elias vive umas experiências fantásticas com Deus, até o ponto em que ele sente uma depressão tão grande que ele vai para um deserto. E lá no deserto ele clama ao Senhor: Senhor, que eu durma e não acorde mais, Deus. Jonas pede ao Senhor a morte. Jonas pede ao Senhor a morte. E sabe o que o Senhor responde a Jonas? O Senhor responde com uma pergunta. Ele pergunta: você tem o direito de estar irado, Jonas? Você tem o direito de estar irado? A sua raiva é justificável, Jonas?
Quantos problemas nós passamos, meus irmãos? Quantas dificuldades nós temos passado nas nossas vidas? Às vezes nós passamos por caminhos difíceis. Às vezes nós somos sufocados a ponto de perdermos o controle. A ponto de talvez falarmos como Jonas, o profeta. Você já parou para pensar na sua vida, meus irmãos? Em quantas vezes você já perdeu o desejo de viver? Problemas, situações difíceis, problemas que parecem que não têm solução. E o Senhor nos responde com uma pergunta: você tem o direito de estar irado? Você tem o direito de manter-se assim, com essa ira no seu coração? Tudo está dando errado para mim, pastor. Nada dá certo. E o Senhor pergunta para você: você tem o direito de estar irado? Sabe, ontem eu estive com o pastor Da Vinci, eu ouvi algo que ele falou que é uma verdade que por muitas das vezes a gente se esquece. Tudo, absolutamente tudo. Todas as coisas que nós passamos, sejam elas boas, sejam elas ruins, as crises, os problemas, as dificuldades, aquilo que para nós parece o fundo do poço, tudo isso faz parte da escola de Deus, moldando o nosso caráter. Se hoje você está aqui e você é quem você é, foi porque um dia você precisou viver tudo aquilo que você viveu. Tem muita gente que gosta de apagar o passado, dizer assim: não, meu passado, eu não me orgulho de nada daquilo. E tudo bem, meus irmãos, você não se orgulhar, mas o seu passado te formou hoje a pessoa que você é. E se você não acredita que é Deus sendo o sustentador da sua história, você precisa olhar para o Deus que é apresentado no livro de Jonas. O Deus que é apresentado aqui é um Deus soberano, meus irmãos. É um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que transforma histórias e que usa até os momentos mais difíceis que nós vivemos para nos moldarmos mais próximos e mais perto dele. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nessa verdade? Você tem o direito de estar irado, Jonas. Quando você estuda nos livros, quando você lê acerca dos deuses antigos, os deuses gregos, os deuses romanos, eram deuses que sempre estavam irados. Eram deuses que, qualquer que seja o ponto que você talvez pulasse fora, pimba, acabou. Morreu. Deuses irados. Se você ofendesse a um desses deuses, tchau. Mas é maravilhoso saber, meus irmãos, que o único Deus verdadeiro, Ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em ficar irado. Assim nós vemos com o Deus que salvou o povo de Nínive. É maravilhoso, meus irmãos, servir a este Senhor. É maravilhoso. Todos os deuses inventados dizem: eu vou salvar você se você for bom o suficiente. Mas graças a Deus, porque nós temos esse versículo maravilhoso nas Escrituras, que diz assim: Deus justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Você já parou para imaginar isso, meu irmão? Não é por aquilo que você faz ou por aquilo que você vai fazer. Ele te justifica através e mediante o sangue de Jesus Cristo. É através da obra perfeita derramada sobre o Filho, e não sobre o que nós podemos ou não fazer. Não existe outra religião que pregue uma mensagem como essa, meus irmãos. É por isso que Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura. Loucura para aqueles que perecem, mas para nós é salvação, para nós é justiça do nosso Deus. Aleluia! Glória ao nosso Senhor. Porque Deus não é como nós, meus irmãos. Deus não é como nós. E diante de tudo isso que eu falei até aqui, se você está afastado do Senhor, meu irmão, por que você ainda se mantém tão longe? O Senhor é tardio em irar-se, Ele está aqui, Ele quer salvar o seu coração, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar este homem, miserável que somos, em criaturas novas, redimidas pelo sangue de Jesus, o seu Filho amado.
que comprou a cada um que está sentado aqui nessa noite. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Este é o Senhor que salva. Aleluia! Em segundo lugar, queridos, nós falamos que Deus, em primeiro lugar, Ele não é como nós. Mas o texto também nos ensina algo precioso. Ele ensina para nós que Deus, Ele não ensina como nós ensinamos. Você está disposto a entrar na escola do Senhor? Está disposto a Jesus dizer para você assim, como disse para Pedro e seu irmão Tiago: venham e sigam-me, e largar tudo que você estava fazendo e seguir o Senhor? Deus te chama a entrar na escola dele. E aí nós vemos a história se desenrolar mais um pouquinho. Jonas, ele sai de onde ele estava e ele se retira. Ele constrói um abrigo para ele, uma cabana, não sei, algo do tipo, e ele se amua. Sabe o que é amuar, meu irmão? Você já viu alguém amuado? É uma espécie de chantagem, não é mesmo? Eu não vou falar, eu vou agir estranho. Eu não serei cooperativo até você desistir e fazer as coisas do meu jeito. É ou não é? Quem tem filho aí conhece, né? Sabe a história. Pessoas se amuam. Vou ficar no meu canto até você se desculpar e fazer as coisas do jeito que eu quero que elas sejam. Se Jonas fosse o seu filho, meu irmão, o que você faria? O pastor Stuart Olyott, comentando esse texto, ele diz o seguinte: se ele fosse pai de Jonas, deixava o menino sem comer, até ele ficar com fome. Se não resolvesse, aí era castigo, aí era disciplina. Deus nos corrige também, irmãos. Deus, Ele também trabalha conosco, o nosso coração. Ele corrige. Em Hebreus está escrito que se Deus não te corrige, é porque você ainda não é filho. É porque você ainda não é filho. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige seus filhos. Deus sempre nos ensina, meus irmãos, de uma maneira que nos lembra que Ele é Deus. Deus sempre vai te mostrar na escola da disciplina dele que Ele é Deus. E que talvez você acredite que as coisas estejam nas suas mãos, mas que Ele apresenta para você que não estão. Ele mostra para você que elas não estão nas suas mãos. Sua disciplina é perfeitamente sábia, é gentil. O Senhor trabalha o seu coração, mas Ele também disciplina você. Ele ensina Jonas. Deus faz com que uma planta nasça de um dia para o outro e cubra ali onde ele estava. Aquela planta cobre e de repente Jonas tem uma sombra, da qual o texto diz que ele se alegra muito pela sombra, mas em momento algum diz que ele agradece ao Senhor pela sombra. O seu coração naquele momento já não tinha mais. Naquele momento ele não conseguia se lembrar de Deus. Lembra que Jonas estava amuado? Não havia espaço para Deus em seus pensamentos naquele momento. Só que no dia seguinte, Deus envia um verme, Deus envia uma lagarta que come aquela planta e faz com que Jonas agora, que estava na sombra, volte para o sol, volte para lugares difíceis, para momentos difíceis. Uma coisa difícil, irmãos, é ser exposto ao vento e ao sol de Deus. Uma coisa difícil é ser exposto à ira do Senhor. É difícil, meus irmãos. E mais uma vez, Jonas diz assim: Senhor, eu preferiria morrer. Eu preferiria morrer, Senhor. Me mate de uma vez. E Deus, mais uma vez, Ele volta a pergunta para Jonas. Ele diz assim: Jonas, é razoável essa ira por causa da planta? Só que Jonas, dessa vez, ele responde: Senhor, com certeza, eu preciso estar irado com o Senhor. Deus, olha o que o Senhor fez comigo. O Senhor me deixou 3 dias dentro de um ventre de uma baleia, dentro de um ventre de um grande peixe.
O Senhor me deixa lá dentro, depois você me manda para cá, para eu pregar para esse povo que não deveria ser salvo. Senhor, então salva esse povo. Com certeza eu estou irado, Senhor. Com certeza eu deveria estar irado, Deus. Eu estou irado o suficiente para morrer, Senhor. Queridos irmãos, você percebe como Deus está trabalhando o coração do profeta? Olha o que Deus acaba de ensinar para o profeta Jonas. Jonas estava irado porque Deus poupou a Nínive. Agora Jonas está irado porque Deus não poupou a planta. Jonas agora se encontra diante de uma situação em que ele se olha para si mesmo e vê a hipocrisia do seu coração. Nínive é salva, Jonas fica furioso. A planta não é salva, Jonas fica furioso. Deus destrói isso e ele se ira. Deus destrói aquilo, não destrói aquilo, e ele se ira também. Deus mostra para Jonas que o problema não era o Deus a qual ele estava falando, mas era o seu coração. Deus mostra para Jonas que o problema não era o Deus a qual ele estava culpando, mas sim o seu coração. Jonas percebe o quão hipócrita ele estava sendo. Deus mostra para ele quem ele realmente é: um homem egoísta, um homem que só pensava naquilo, nos seus desejos, naquilo que ele mesmo queria. E é isso que nós odiamos, meus irmãos, quando Deus torna claro o tipo de pessoas que nós somos. É isso que nos faz acendermos uma ira no nosso coração. Em terceiro lugar, diante disso, Deus vê o que nós nos recusamos a ver. Nos versículos finais que nós lemos do texto, há uma coisa para nós vermos, mas nós nos recusamos a enxergá-las. Mas Deus vê. Jonas, você está preocupado com o que você quer. Você quer a Assíria destruída e você quer a planta salva. Você quer sombra. Você está irado porque você não obteve o que você queria, Jonas. Você está zangado porque eu poupei uma cidade e não poupei uma planta. Jonas, você não consegue ver o que eu vejo, Jonas. Pessoas estão ali, Jonas. Pessoas que precisam ser alcançadas pela graça eterna do Senhor. Uma cidade arrependida. Entre 500 mil e 1 milhão de pessoas viviam ali. Há animais em seus pastos, Jonas. Há 120 mil meninos e meninas. É sobre isso o versículo 11 do texto que nós lemos. Você não se importa com aqueles meninos e aquelas meninas, Jonas. Você não se importa com aquelas crianças, Jonas. Você nem sequer pensa a respeito deles. O que você vê quando você caminha pelas ruas, irmãos? Pessoas andando e caminhando, talvez estressadas, sem tempo, talvez à frente do seu caminho. Ou você vê e enxerga pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para uma fila de ônibus, o que você encontra? O que você percebe nela? Será que você pensa se vai dar para você sentar no ônibus? Meus irmãos, há mais beleza em uma fila de ônibus do que na Torre Eiffel, do que no Grand Canyon. Há mais pecado ali também. Mas uma montanha nunca foi feita à imagem e semelhança de Deus. Pessoas foram. Deus nunca fez uma montanha à sua imagem, queridos. Quando foi que nós nos esquecemos que pessoas são importantes, irmãos? Jonas se esqueceu disso. Jonas se esqueceu que aquelas pessoas que estavam ali em Nínive também eram alvo do amor do Senhor. E sabe, nós cristãos, nós temos um grande problema e um grande defeito de olharmos para pessoas que estão lá fora e acharmos que elas não têm salvação. Elas têm salvação também, meus irmãos.
Nós temos algo no nosso coração que clama para que elas sejam... Quantos já ouviram alguém falar assim: queima, Jesus? Queima não, Senhor. Tem misericórdia. Eles são a tua imagem e a semelhança, só não encontraram ainda o propósito da vida deles. E Jonas não entende isso e o Senhor apresenta ele. Queridos, Deus tem uma nova vida para você. Deus tem um novo caminho para te dar. Casos específicos passam nos jornais todos os dias e que nos tiram do sério. E que nós falamos: não é possível que isso aconteceu. Não é possível que essa pessoa teve a capacidade de fazer isso. Já viu quando algumas pessoas num bairro ou em algum lugar tomam as dores da pessoa e às vezes tentam fazer justiça com suas próprias mãos? Isso acontece de vez em quando. Às vezes alguém é atropelado, às vezes alguma coisa acontece e de repente as pessoas que estão ali na calçada e veem aquilo ali, partem para cima das pessoas, daqueles que foram os culpados, e tentam ali fazer justiça com as próprias mãos. É por isso que o nosso coração anseia. É por isso que nós ansiamos. Nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas eu nunca esqueço dessa história que um dia um pastor amigo meu me contou. Ele estava caminhando junto com alguns amigos por uma cidade dele, né? E de repente esses amigos e esse pastor, meu amigo, passaram por um determinado local em que estava havendo uma festa que coisas obscenas estavam acontecendo ali. E de repente esse pastor teve a infelicidade de falar assim: está queimado. Aí ele teve que ouvir e engolir de uma das ovelhas que estava junto com ele assim: não queima não, Senhor, porque ano passado era eu que estava ali. Não queima não, Jesus, porque se o Senhor tem misericórdia para aquelas pessoas, salva o coração daquelas pessoas. Esteja com elas, Senhor. Salva esses corações, Deus. Você é a imagem do Senhor, querido. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ainda que ela hoje possa estar manchada pelo pecado, ainda que ela hoje possa estar imaculada por conta do pecado, Ele quer te limpar. Ele quer colocar uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo. Ele quer transformar a sua vida, meu irmão. Através do sangue de Jesus, toda a impureza é lavada, os seus pecados são perdoados e você é trazido novamente à família da fé, à família de Deus. É isso que o Senhor quer transformar a sua vida, meu irmão. E Ele quer que você entenda isso nessa noite. E qual é a lição de tudo isso que nós estamos falando aqui? Nós ficamos 4 domingos falando a respeito de Jonas. Qual é a lição de tudo isso, queridos? A nossa ambição como cristãos, como pessoas que caminham ao lado do Senhor, deve sempre ser enxergar como Deus enxerga. Olhar para as situações como Deus olha. Senhor, me dá, Senhor, uma visão que seja mais parecida com a Tua, Pai. Tudo que Deus nos ensina tem essa intenção. Nós deveríamos enxergar, meus irmãos, cada pessoa e cada coisa da forma como Deus enxerga. É isso que é piedade. Enxergar como Deus enxerga. Olhar para as situações da forma como Deus olha. Então nós chegamos ao final do livro de Jonas. Nós chegamos ao final. E talvez você se pergunte: por que o livro de Jonas termina da forma como termina? Parece um final xoxo, né, meus irmãos? Deus faz uma pergunta e de repente o livro acaba do nada. E fim, acabou o livro. Deus faz uma pergunta e fim. Mas observe, irmãos, que o final do livro de Jonas é uma conversa entre Deus e Jonas. Quem estava ali, meus irmãos? Deus e Jonas. Quem relatou essa conversa? Está escrito para nós. Quem escreveu?
Quem relatou isso aqui que nós lemos? O próprio profeta Jonas. Jonas a relatou. E por quê, meus irmãos? Porque ele foi convencido daquilo que o Senhor queria que ele tivesse sido convencido. Ele foi convencido por aquilo que o Senhor disse a ele. Ele foi mudado pelo que o Senhor disse a ele. Diante do que o Senhor o disse, Jonas fica sem palavras. Jonas foi transformado pela palavra do profeta de Deus. E esse é o objetivo do livro, meus irmãos. A salvação é para todos. A salvação é para todo mundo. E você já consegue enxergar isso lá no Antigo Testamento. Nós costumeiramente falamos a respeito do Novo Testamento, sendo a nova aliança. Mas sempre foi plano do Senhor salvar a todos. Sempre foi plano do Senhor estender a salvação a todo aquele que nele crê, a todo aquele que se arrepende. O povo de Nínive era um povo que não era o povo da promessa. Mesmo assim o Senhor os poupou. Mesmo assim o Senhor encontrou graça naquele povo que se arrependeu dos seus pecados. Ele tem graça para você, se você se arrepender dos seus pecados, meu. Ele tem graça para você, se você se arrepender da vida que você tem levado e voltar agora ao Senhor Jesus. A salvação é para todos, meu irmão. A salvação é para todos. Somos nós que nos achamos melhores do que os outros. E às vezes pensamos que porque somos melhores do que eles, nós somos salvos e eles não. A salvação é para todos, meu irmão. No fim do livro de Jonas, é isso que ele diz para nós. É isso que nós encontramos. E nós vemos no Novo Testamento Paulo dizendo, e ele é claro, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos precisam ser encontrados por Deus. Todos precisam ter os seus pecados perdoados por Cristo Jesus. Ou então, nós provaremos da ira que o Senhor não deu a Nínive. Nós provaremos da ira do Senhor. No capítulo 5 de Romanos, Paulo termina dizendo assim: justificados, pois, temos paz com Deus. Você quer desfrutar dessa paz, meu irmão? Você quer desfrutar do que o Senhor tem para o seu coração? Ele te chama hoje, nessa noite. Ele te chama. Se coloca de pé nessa noite.